A paz do Senhor, meu amado irmão, amigo, cooperador, estudante da Bíblia, participantes da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. 21 de agosto de 2022. Texto áureo, Atos, capítulo 2, versículo 4. Você já deve até saber de cor, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática. A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa Igreja Assembleia de Deus. Graças a Deus. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até o 11. E o comentário do texto áureo, Atos capítulo 2, versículo 4. Então, nós poderíamos ler o capítulo 2 de Atos, versículos a 13, que fala sobre a descida, o derramamento ou revestimento do Espírito Santo, a promessa do Pai. Nessa passagem, então, ela inicia dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo. Indica o quê? Ser batizado no Espírito Santo. Essa linguagem, ser cheio do Espírito Santo aqui, pode ver que a evidência é a língua estranha. Então, seria o quê? O revestimento do poder. Batizados no Espírito Santo. O falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. De ser cheio do Espírito Santo, conforme o contexto de Atos, capítulo 2, versículo 4. Ou de ser revestido do poder, batizado no Espírito Santo. Muito bem. Claro que essa é a evidência inicial. Há também o quê? A nossa vida contínua no poder do Espírito Santo, e aí a gente vai produzir o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. E claro que também tem ainda a manifestação dos dons espirituais, né? O batismo, então, no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra salvífica de Cristo. Inicialmente, os irmãos ali da Rua Azusa, especificamente, no primeiro momento, o Parham, e depois o Seymour, o Joseph William Seymour, que iniciou aquele movimento na Rua Azusa. Como ele veio do movimento da santidade, a princípio ele achava que a salvação era a primeira bênção, a santificação a segunda bênção e o revestimento do poder ou o batismo no Espírito Santo como sendo a terceira bênção. Isso é o que pregava o Seymour. Mas aí o pastor Duran, lá de Chicago, da Igreja dos Irmãos, ele lendo a Bíblia, ele percebeu que a primeira bênção é a salvação. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você salva a tua sua casa. É a salvação. Só que conforme você recebe a bênção de salvação, a santificação já faz parte. Que você é santificado, justificado, regenerado. É uma bênção. Quer dizer, a salvação já inclui a santificação, embora a santificação também seja um processo. Então, ao invés de ele chamar a santificação de segunda bênção, ele passou a chamar o batismo no Espírito Santo como sendo a segunda bênção, após a salvação. Então, a primeira bênção seria a salvação e o revestimento do poder, a segunda bênção. E esse é o ensinamento que a Assembleia de Deus tem, porque foi na igreja do pastor Duran que os missionários Gunnar Winger e Daniel Berg participaram do culto e foram batizados no Espírito Santo lá. E lá nessa mesma igreja dos irmãos, o Luigi Franciscone foi batizado também no Espírito Santo e trouxe depois, posteriormente, o Pentecoste no meio da comunidade italiana. A Igreja Pentecostal Italiana, que hoje é a Congregação Cristã no Brasil. Então, por isso que também na Cristã no Brasil tem a mesma ideia de o batismo com o Espírito Santo ser a segunda bênção também. Por quê? Tanto a Congregação Cristã no Brasil, que chegou em 1910, um ano antes, em Santo Antônio da Platina, no Paraná, como os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren
chegaram em 1911 no Pará, a capital do Pará, no norte. Então, essas duas igrejas, os seus missionários receberam o batismo com o Espírito Santo, a experiência pentecostal, na igreja do pastor Duran, em Chicago, a igreja dos irmãos. E o pastor Duran ensinava dessa maneira, que a primeira bênção é a salvação, a segunda bênção é o revestimento do poder. É por isso que difere da Rua Azusa, que pregava o batismo com o Espírito Santo como sendo a terceira bênção, né? Muito bem. Nossa declaração de fé declara o seguinte. A nossa declaração de fé diz a extensão da promessa. Eu acho tão lindo isso, porque a promessa que está registrada em Atos capítulo 2, versículo 39, ela diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós é os judeus que estavam ali no dia do Pentecostes, né? A vossos filhos, que é a segunda geração, né? Descendentes, a todos que estão longe, que são os da diáspora, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você é chamado por Deus? Deus te chamou? Se chamou, você tem direito à promessa. Que promessa é essa? O batismo no Espírito Santo, o revestimento do poder. É isso que diz o texto. Então, é uma dádiva do Pai, é o revestimento do poder para você ser o quê? Testemunhas do Senhor. Essa é uma promessa com base em Joel, capítulo 2, versículo 28. Derramarei do meu espírito, né? E que o apóstolo, em Atos 2,17, também fala do derramamento do meu espírito, né? Então, ele usa a base no profeta Joel. O contexto de Joel 2, 28 e 29 diz assim, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Aí você vê em Atos 2, 17 e 18, Pedro justificando o batismo no Espírito Santo com a seguinte maneira. Cita Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, todo o movimento pentecostal, iniciado ali em Atos capítulo 2, tem por base a profecia do Antigo Testamento, que é um cumprimento profético do Antigo Testamento. E esse derramamento do Espírito é para todos. Eu sei que existem grupos cessacionistas, historicamente, Agostinho de Hipona, que fala que cessou os dons. O Agostinho de Hipona foi um homem de Deus, um homem piedoso, coitado, mas limitado também. Embora tenha sido um grande teólogo, escreveu coisas lindas, mas era um homem, né? E como homem dá suas notas fora também. Ele, coitado, acabou falando que o milênio tinha acabado. Primeiro defendeu o milênio, depois disse que o milênio era metafórico. Aí, que simplicidade, né? É a mesma coisa que as igrejas tradicionais hoje, as igrejas da Reforma, pensa assim também, é agostiniana. Embora antes nós temos provas teológicas que muito, até o Justino Marte fala que o milênio era literal. Foi Agostinho de Hipona que, a partir do século IV, que veio com essa história que era simbólico. É porque ele quis entender historicamente o mundo e aí confundiu tudo. Quando viu que a igreja tinha chegado ao poder, achou que já tinha começado o milênio. Olha aí, que fraquezinho. É o mesmo que falou também que os dons cessaram. Diz que não tinha mais, quer dizer, é porque não tinha na época dele, mas não é porque não tinha na época dele que cessou. É ele que se distanciou da Bíblia. Se buscasse, teria, porque a promessa diz respeito a todos. Atos capítulo 2, versículo 39, vai contra o que Agostinho falou. Está aí, ó. Diz respeito a vós, a primeira geração, aos vossos filhos, a segunda geração, aos que estão longe, os que estão longe de Jerusalém, e o que mais? A todos quanto o Senhor Deus chamar. Se você é chamado, você tem direito a essa promessa. Que promessa? Revestimento de poder. Batismo no Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai. Ponto 1. O Pentecoste
bíblico. Muito bem, capítulo. Então, o primeiro ponto aqui é o Espírito prometido. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo atuou de várias maneiras na vida das pessoas, mas era dado por medida, né, irmão? Então, usa lá o Sansão, usa lá o Gideão, é tudo, não é um ou outro, é diferente no novo é derramamento, né? Assim, a gente vê a atuação do Espírito Santo sendo usado em muitas maneiras. O Espírito Santo participou da criação, né, na vida do Orívedes Bezalel, que o Bezalel, ele foi um homem usado pelo Espírito Santo para fazer as coisas do tabernáculo, as coisas de Deus, né? E assim vai, Jefeté, Gideão, Débora, foram usados, Sansão, usado, o Espírito Santo usou essas pessoas, mas era por medida, né? Era um ou outro, né? Então, na Antiga Aliança, há sim a atuação do Espírito Santo, mas é de maneira excepcional, né? Não é ordinária, é excepcional, né? Extraordinária. Assim, se observa uma ação mais restrita do Espírito Santo na Antiga Aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia a promessa do derramamento do Espírito, que o Espírito Santo seria derramado não mais de maneira excepcional, mas de maneira ordinária, e sobre todos, e não apenas sobre algumas pessoas escolhidas. E o profeta Joel é que profetiza isso, mas tem outros também, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 a 34, e Joel 2, 28. 1.2 O Espírito derramado. No Novo Testamento, então, você inicia o Atos dos Apóstolos com essa experiência extraordinária profetizada por Joel. Essa promessa teve, então, o seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como batismo no Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4. Essa profecia de Joel está identificada em Atos 2 como sendo o derramamento do Espírito. Então, no Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, de etnia, de idade, né? Isso mostra o que? A universalização da promessa de Deus, do revestimento do poder, do batismo no Espírito Santo. É dado a quem crê, e não apenas algum escolhido, como no Antigo Testamento, que o Jefeté, o profeta Samuel, Josué. Não, agora é todo que crê. Tá? É um privilégio dado por Deus no novo pacto, através do sacrifício expiatório de Jesus. Então, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o povo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar as boas novas, porque o grande objetivo de quem é revestido do poder, de quem é batizado no Espírito Santo, é proclamar o Evangelho do Senhor com autoridade. Segundo ponto importante, distintivo pentecostal de nossa igreja. Olha, 2.1, a atualidade dos dons espirituais. O Agostinho de Hipona, então, introduziu na igreja esse erro doutrinário da cessação dos dons espirituais. Porque, coitado, no século IV ele não viu mais atuação, porque a igreja estava se casando com o Estado e não estava dando ocasião ao reino de Deus, mas se materializando, né? No entretanto, os dons de fato existiram, historicamente inclusive. Sempre houve, os dons nunca cessaram. Isso aí é coitado do Agostinho, ele deu uma nota fora, né? Os dons nunca cessaram. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e também a igreja reformada, né? Mas os reformadores também não conseguiram sair dessa teologia medieval. O movimento pentecostal, que surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário, mas a sequidão espiritual. Houve outras respostas contra a sequidão espiritual, mesmo na Idade Média, né? Mas os pentecostais não somente creem nos dons espirituais, que eles são vigentes na igreja, como também nós temos o privilégio de experimentarmos essa manifestação gloriosa. Nossa igreja emerge, então, na história dessa gigantesca explosão de reavivamento espiritual, com a participação e com a atuação dos dons do Espírito Santo.
E na nossa declaração de fé, na verdade, na Declaração das Verdades Fundamentais de 1916, proclamado pelas Assembleias de Deus, confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério, e que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Então ela manteve aquela doutrina do pastor Duran, lá da Igreja dos Irmãos, né, que fala que a salvação é a primeira bênção, o revestimento de poder a segunda bênção. 2.2. As línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma: o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes dá a capacidade de falar. Atos capítulo 2, versículo 4. O falar em línguas, nesse caso, é o mesmo em essência que o dom de língua, de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 10 e também versículo 28, mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Duran, bem como Gunnar Wingren, Daniel Berg, pentecostais de primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. De novo vem com essa conversa de exclusividade de um grupinho escolhido, separado, como era Jefeté, como foi Sansão. Não, senhor. No Novo Testamento é para todos. Tá? Então é uma coisa... O que ocorre é que quem tem dúvida, quem não exerce sua fé, não recebe mesmo, né? A doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável. Você pode ver que na casa de Cornélio, ali, eu gosto de citar Atos 10, 11, né? Por quê? Porque ali, irmão, já não então tem bem aqueles crentes sensacionistas. Porque ali tinha muita gente em Jerusalém, varões de vários... Tinha mesmo, isso tinha mesmo. Então, por isso que eles falaram em língua tal. Mas acontece que quando Pedro vai na casa de Cornélio, só tinha a família de Cornélio lá, não tinha nada, esse argumento cai por terra. Não tinha nada de outras pessoas de outra língua, não tinha nada disso. E o sinal, a evidência, lá Pedro fala, e nós viemos a falar em outras línguas, conforme nós recebemos lá no dia do Pentecostes a mesma experiência. Então, contra fatos não tem argumentos, né? Então tem que ficar claro isso. É uma bênção as coisas de Deus, né? Elas são claras. 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. 3.1. Fidelidade das Escrituras. Irmão, ou você crê no que a Bíblia fala, ou então, meu Deus do céu, aí você está inventando outra religião. Então, irmão, nós pentecostais temos a humildade de aceitar o que a Bíblia fala. Você vê, 1 Coríntios capítulo 14, é de uma igreja pentecostal, irmão. Está lá, irmão. Pode ler, leia aí. Eu nem vou ficar citando nada. Leia você mesmo. Pega aí a sua Bíblia, abre em 1 Coríntios, capítulo 14. É de uma igreja bíblica, irmão. Ah, mas na nossa igreja não tem essas coisas. É porque não está na Bíblia, né? Se não é uma igreja bíblica, eu vou fazer o quê? Mas se for uma igreja bíblica, tem o que está escrito em 1 Coríntios 14. Se a sua igreja não tem alguma coisa errada. Porque é a Bíblia, irmão. Tá? Agora a pessoa, coitada, só porque ele não crê, né, não tem fé suficiente, vem inventar coisa. Tá? Então, uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos, que o que acontece? A academia, estou falando academia, estou falando das faculdades, os pesquisadores, antropólogos, historiadores, sociólogos, eles inventaram uma coisa, quem trouxe isso foi o Paul Freston, que é um canadense protestante aqui da Universidade de São Carlos, Unicamp também. Ele escreveu um livro muito interessante, mas já existia essa ideia de ondas. Um mexicano, eu estava pesquisando esse meu livro aqui, Jerusalém no imaginário religioso, eu estava pesquisando, irmão,
E eu descobri que esse negócio de onda não é uma invenção do Paul Preston. O Paul Preston fez uma citação apenas, né? Esse negócio de ondas, como foi dividido o pentecostalismo no Brasil, fala que são 3 ondas. O que seria ondas? 3 momentos, né? Então eu coloquei aqui, a partir da página de número 135, eu vou citar aqui, inclusive eu cito o Paul Preston, que é um historiador, muito interessante as obras dele, eu até gosto de ler os livros dele, muito bonzinho. E ele aqui, o Paul Preston, ele é um pesquisador inglês, naturalizado brasileiro, é doutor de Sociologia pela Unicamp, é professor de pós-graduação de Ciências Humanas na Universidade Federal de São Carlos, professor catedrático de Sociologia da Calvin College, nos Estados Unidos, é colunista da revista Ultimato, autor de vários artigos e livros como Religião e Política Sim, Estado e Igreja Não, Nem Monge, Nem Executivo, Jesus, um modelo de espiritualidade invertida, Neemias, um profissional a serviço do reino e quem perde, ganha. Então, ele, irmão, ele fez uma coisa interessante, ele trouxe essa ideia de 3 ondas. Foi ele, e todo mundo no Brasil pegou isso. Eu vejo hoje até incrédulos falando das 3 ondas, eu acho tão engraçado, né? Eles nem sabem direito, coitado, mas tudo bem. E aí, qual é a invenção deles das 3 ondas? Eles falam o seguinte, que a primeira onda do pentecostalismo é o pentecostalismo que chegou em 1910, 1911. Essa seria a primeira onda, que ela veio através do Luigi Franciscone. Aqui primeiro, ele chegou no Brás, né? Do Brás ele foi para Santo Antônio da Platina, no Paraná. Iniciou a Igreja Pentecostal Italiana, hoje é a Congregação Cristã no Brasil. Essa é uma igreja clássica, é o pentecostalismo clássico, né? Apelidado de Bíblia, né? E a Assembleia de Deus, que iniciou lá também no Belém do Pará, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Então, enquanto o Franciscone estava na comunidade italiana aqui em São Paulo, eles estavam lá no norte. Aí foram vindo, aí essas igrejas se encontraram e tiveram estranhamento, porque a congregação cristã é uma família italiana, né? Você vê que a linguagem é italiana, irmandade, testemunhança, é coisa de italiano, irmão. E beijo é coisa de italiano, irmão. Essas coisas é tudo italiano. Toma vinho, né? É italiano. É uma família italiana. Pode ver que os primeiros líderes, anciãos, presidentes da congregação, tudo italiano. Scarpim, Formigoni, Franciscone, é tudo italiano, né? Depois foi mudando, né? E ela cresceu muito em São Paulo, porque São Paulo tinha uma grande comunidade italiana também no sul, teve um pouco de dificuldade no Nordeste, mas como veio muito nordestino para São Paulo, levou, porque o nordestino tem uma outra cultura diferente da italiana. A Assembleia de Deus teve mais sucesso, antropologicamente falando, porque é uma igreja muito autóctone, né? Que não tinha o etnos italiano, né? A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja etnicamente italiana, né? E o que ocorre? Esses 2 movimentos, historicamente, foram classificados na sociologia, na academia, e o Paul Preston contribuiu para isso. Ele apelidou esses 2 movimentos, tanto a Cristã no Brasil como a Assembleia de Deus, como sendo pentecostais de primeira onda. E qual a característica do pentecostalismo de primeira onda? A línguas, a glossolalia, falar línguas. A Cristã no Brasil fala muito da promessa, só que ela confunde pouco, porque ela acha que é um selo, e isso não é, coitados, eles confundem porque não conhecem a Bíblia, né? Eles não são de estudar a Bíblia, né? É uma fraquezinha que eles têm, né? E aí eles apelidam, eles falam, o irmão já foi selado? Claro que foi, né, irmão? Quando você aceita Jesus, você é selado. O selo é isso, a pessoa aceitou Jesus, é selado pelo Espírito Santo. Então eles confundem selo com batismo. Isso é um equívoco, né? Não é de todo mundo, mas é de muitos crentes cristãos no Brasil. Mas a característica qual que era? Era a glossolalia, falar línguas. O que mais? Usos e costumes. São 2 igrejas que se caracterizaram por usos e costumes. O que mais? Culto doméstico, né? E também pela alta moralidade, né? A postura moral muito forte de ambas, né? Então nós temos essas características que o Paul Preston então apelidou isso de primeira onda.
Aí ele falou, a segunda onda do pentecostalismo, o segundo momento do pentecostalismo, já vieram outras igrejas também autóctones, como, por exemplo, o Brasil para Cristo, Deus é Amor, Igreja do Evangelho Quadrangular. Então ele vai dizer que essas igrejas chegaram a partir da década de 50, que a primeira é 1910. Aí na década de 50 já vieram esses novos movimentos. E eles já se caracterizaram por outra coisa, por exemplo, por uso da rádio, por exemplo. Tanto o Davi Miranda usou muito a rádio, o Manuel de Mello, Brasil para Cristo, e os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esses irmãos, caracterizados pelo uso do rádio e também pelos evangelismo de massas, campanha, na rua. O Manuel de Mello vinha com uma perua cheia de gente, saia pregando no meio da... A Igreja Quadrangular montava tendas no meio da rua. Foi assim que essas igrejas nasceram e cresceram. E os milagres, né? Você vê que Deus é Amor só fala de milagre, né? Só falava, né? Naquela época. Então, a característica não foi mais o dom de línguas, os usos e costumes. Não. Foi o quê? Foi os milagres, as grandes campanhas e o uso, então, das mídias, né? Que seria o rádio. Tá? Então, foram outras características, milagre, rádio e grandes campanhas. E também foi de natureza paulista, né? De São Paulo, porque o Brasil para Cristo, São Paulo. Deus de Amor, São Paulo. Igreja de Evangelho Quadrangular, basicamente também São Paulo. Então essas são as características da segunda onda. E a terceira onda? Bom, a terceira onda que é o problema, porque aí os antropólogos falaram da década de 70 para frente, surgiram o novo pentecostalismo, mas não é novo pentecostalismo. São igrejas que surgiram de movimentos pentecostais, mas não é novo pentecostalismo. Seria simplesmente a terceira onda. Mas a academia apelidou de neopentecostais. E nenhum teólogo sério vai aceitar isso, porque não é novo pentecostalismo. Neo é a coisa nova. Isso não é novo pentecostalismo. Qual a caracterização dessa terceira onda? Com base na Igreja Universal, do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Renascer, a Trono de Deus. Todas essas igrejas foram chamadas terceira onda. E qual é a base dessa terceira onda? A teoria da prosperidade. É a base dela. E o que mais? Televisão. Tá? Elas entraram na televisão. Essas são as características. Então, sociologicamente, se trabalhou em 3 ondas. O único probleminha foi que a terceira onda, eles apelidaram de neopentecostalismo e colou. Então pode ver, igrejas neopentecostais. Aí você pega, por exemplo, um teólogo, que nem o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele sempre falava, não é novo pentecostalismo isso, está errado. É a terceira onda, mas não novo pentecostalismo. Isso, né? Como que novidade tem ali? Então não é novo. O novo Pentecostes seria um avivamento espiritual, né? Mas não uma teoria como a teoria da prosperidade, que é uma teoria, né? Claro, uma pessoa, irmão, que aceita Jesus como seu Salvador e que antes tinha 5, 6 mulheres, vivia na infidelidade, na droga, jogando seu dinheiro no lixo, um empresário falido, aí aceita Jesus, meu Deus do céu, irmão, aí fica firme com a sua esposa, fica trabalhador e tal, e prospera, que é uma beleza. Então, claro, isso também existia na Assembleia de Deus, na Cristã do Brasil, no Evangelho Quadrangular, no Brasil para Cristo, já tinha também. Agora, o problema é ficar dando ênfase que é só aquilo. Não é só isso. Isso aí é uma perspectiva, né? Prosperidade na Bíblia não é só dinheiro. Tá? Prosperidade na Bíblia é saúde, é qualidade de vida, é família exemplar, né? Trabalho com qualidade. É mais coisa, não é só isso, né? E a ênfase é mais no dinheiro. Mas é um método de evangelismo também. A gente não precisa... O importante é a pessoa ter um encontro com Jesus. Se foi esse o método, se ele foi lá para ficar rico e depois teve um encontro com Jesus, também tá bom. É o que o próprio Jesus disse, e Paulo também. Não sei se estão pregando Jesus para dividir. O importante é que Jesus está sendo pregado, né? Então não vou também discutir essa questão. Eu só estou falando uma análise histórica, sociológica do que pensam as academias hoje. E nessa perspectiva, então, nós temos essa divisão artificial, né? Mas que ajuda no estudo, porque aí você vê a primeira fase, que ficou apelidada de clássico, que é a Assembleia de Deus e Cristã no Brasil, a segunda,
que são as igrejas de segunda onda, né, que é o Brasil para Cristo, a Igreja Evangélica Quadrangular, Deus é Amor, e as igrejas também tradicionais que se pentecostalizaram, né, Igreja Batista, Igreja Metodista, que se renovaram, igrejas já tradicionais. E finalmente, a última onda que ficou apelidada de neopentecostalismo, que é a Igreja Universal, a Mundial, do Poder de Deus, a do Trono de Deus, a Renascer, né? essa nova safra, né? Bom, de qualquer maneira, eu só estou compartilhando para você ter um saber mais amplo, né? E o terceiro item aqui, mantendo a chama pentecostal acesa. Isso é importante. Tá? Manter a chama acesa. 3.1, fidelidade à Bíblia, irmão. O que mantém o pentecostalismo forte, coeso, é a Bíblia. Você vê a escola bíblica dominical mesmo, é estudo da Bíblia. Então, uma marca distintiva dos pentecostais clássicos, que é da primeira onda, ou históricos, era seu amor à fidelidade à Bíblia. Então, os pentecostais clássicos lêem muito a Bíblia, incentivam a ler a Bíblia. Você vê que é a Bíblia, sempre falando da Bíblia, ler a Bíblia tem um espaço muito importante na vida do fiel. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. É verdade. O pastor presidente da Assembleia de Deus, Eudóxios, né, que em 1916 a proclamação que ele deu foi que a Assembleia de Deus, essas Assembleias de Deus se unem contra todo o liberalismo teológico, contra toda pessoa que não nasceu de novo, quer dizer, contrapondo o mundo. E uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infabilidade e a inerrância da Bíblia. Então, quem acolheu a teologia liberal já não crê mais na Bíblia como palavra de Deus. Acho que só tem alguns pedacinhos lá da palavra de Deus. É o homem querendo julgar a palavra de Deus, né? É uma fraquezinha terrível. E para os pentecostais, então, a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Nós temos que a Bíblia é a palavra de Deus. E só a Bíblia, né? Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que os segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da Bíblia. Essas pessoas que já não têm mais a Bíblia como palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, então, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa da Bíblia. É outro evangelho, outro livro, outra teoria, costume e investicionice que aparece, sabe? Deus me revelou, sabe essas coisas? Não, nós temos a Bíblia, né? A Bíblia é a revelação de Deus. E todo o desvio doutrinário saiu dessas visões, né? De outros evangelhos, outras ideias que não tem nada a ver com a Bíblia, né? É o homem que, ao invés de beber na palavra de Deus, vai atrás de místicos, de visionários, e aí criam outras religiões, né? 3.2 Exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, como está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, assim também os dons espirituais. Parece ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais, porque não oram, não buscam, não se consagram. É só voltar, irmão. O que é orar? Buscar a presença de Deus, se consagrar, né? E vem, os dons fluem naturalmente. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Não existe, irmão. O sobrenatural de Deus está presente no meio do povo de Deus. Igreja que ora, igreja que busca Deus, vê a mão de Deus operando, né? Tem que consagrar a vida, irmão, orar, chama a igreja para se consagrar, ensinar só a palavra, né? Andar uma vida de santidade. Então o movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Tem lá a doutrina, o credo, a declaração de fé, mas não ora, não lê a Bíblia, não se consagra, não busca, não deseja as coisas de Deus. Aí, irmão, vem a frieza espiritual. Então o medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Sempre tem um ali que exagera em alguma coisinha, mas, irmão, isso aí é exceção, isso não é a regra. A maioria das pessoas são bem equilibradas, né? O medo de possíveis abusos não pode servir de desculpa para apagar o espírito. A Bíblia fala, não proibeis falar línguas. Está lá claramente.
não proibisse falar língua. Isso é para a igreja pentecostal, igreja que nem tem dom espiritual, essa parte da Bíblia nem é lida, porque eles não servem para nada. Então não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo por ter as falsas. Não, isso não é correto não. Porque se for assim também, então nem igreja vai ter mais, porque tem muita igreja falsa, então é melhor não abrir a nossa. Que isso, irmão? Não tem sentido. Então pregue sim, leia a Bíblia, ensine os irmãos a orarem, a buscar a Deus, a buscar. Eu ensino muito a igreja a buscar os dons espirituais. Irmão, olha como a gente precisa hoje. Você que é professor, você precisa ser batizado no Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Você precisa ter essa experiência para poder ensinar para os seus alunos. Marca a vigília lá na sua igreja, vamos buscar, marca aí consagração, Jesus batiza. Jesus é o batizador, isso que é lindo no movimento pentecostal. Não é o homem, não é o pastor, né, irmão? Tem que ter um grande pregador, não tem nada disso, irmão. Você orando lá na sua simplicidade, lá, Jesus te batiza com o Espírito Santo. Entra no seu quarto, pede Jesus me batiza, Jesus te batiza com o Espírito Santo, com a evidência de novas línguas, que é Jesus que faz isso. Olha, se a Bíblia fala assim, se os filhos sendo maus, está em Lucas, se os filhos sendo maus pedem um pão para o pai não vai dar escorpião, irmão. Pede um ovo, não vai dar um escorpião, pede pão, não vai dar pedra. Quanto mais vosso Pai que está no céu, se você pedir, Ele vai te dar o Espírito Santo. Então, se você pede ao Pai, em nome de Jesus, com toda humildade, Jesus, Senhor Jesus, lava o meu espírito, minha alma, minha carne, com o teu sangue precioso. Senhor Jesus, me deu dons espirituais. Senhor Jesus, me batiza no Espírito Santo. Ele vai te batizar. Jesus é o batizador. Isso que é lindo na doutrina do batismo com o Espírito Santo, porque não é o homem, irmão. Você vê esses movimentos tudo atrapalhados. Fala lá. Que fala lá, irmão? Isso não existe. Isso é carnalidade, irmão. Que fraqueza. Esses movimentos aí carismáticos, aí tudo... Não, irmão. É Jesus. Jesus é o batizador. E o Senhor Jesus quer te dar o revestimento de poder. Olha que coisa mais linda. Irmão, como nós precisamos nesses tempos difíceis. O dom do discernimento de espíritos. Eu preciso, você precisa. O dom da ciência e da sabedoria, para a gente ter uma resposta do céu para as pessoas, neste mundo de tanto questionamento. Então vamos buscar os dons espirituais. Se consagra, fala aí na sua igreja. Marca lá oração, consagração, jejum, oração. Vamos buscar a presença de Deus. E Deus vai confirmar a bênção na sua vida. Então, nessa lição, nós vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica, irmão. Não é invencionice, é a Bíblia. Então, a nossa igreja é Atos dos Apóstolos, a prática da igreja primitiva, e as epístolas. Não é? Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de um contexto histórico. Você vê, teve a reforma, os irmãos voltaram para o estudo da Bíblia, começaram a ler a Bíblia, começaram a recuperar as doutrinas da Bíblia, se libertaram de tradição de homem, de costume, de tanta coisa. Foram se libertando, começaram a buscar a presença de Deus, a santidade, veio o movimento da santidade, e Jesus confirma, Jesus batiza. No dia 1º de janeiro de 1900, a irmã Agnes Osman foi batizada no Espírito Santo e falou línguas. Porque era só buscar, o problema é que ninguém buscava, né? Mas igual hoje. Se você não buscar, tem gente que não está buscando nada, só quer carro novo e chave não sei do que lá, e só pede coisas materiais, irmão, que acaba tudo aqui. Ao invés de pedir o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o revestimento do poder, né? Não, fica atrás dessas coisas materiais que às vezes dá mais dor de cabeça do que solução, né? Contudo, após um século do seu advento, o movimento pentecostal passou a dar sinais de esfriamento, porque as pessoas estão ficando materialistas, irmão. Só pensa em coisas materiais. Então nós temos que pedir para o Senhor Jesus, aviva, Senhor, a tua igreja, né? Cantar aquele hino lindo, vivifica, Senhor, a tua igreja. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Irmão, se a pessoa não busca os dons do Espírito Santo, ela fica sujeita a outras coisas. Você vê que tem igreja hoje, irmão, que já voltou todas aquelas coisas que não... Sabe, é um show. Você vai na igreja, é um show, irmão. Você senta no teatro. É fumaça para cá e luzes para lá. Por quê? Por que você acha que tem essa necessidade de entretenimento? Porque não tem mal dom do Espírito Santo, irmão. Aí não tem mais poder de Deus, não tem mudança de vida. O camarada entra e sai do mesmo jeito. Só alegrinha que só vendo. É motivação, é só palestra de motivação.
Não tem mudança, você tem que mudar a sua vida. A sua vida tem que estar de acordo com a palavra. E a palavra de Deus, irmão, ela é tremenda. Agora a pessoa, coitada, só quer uma religião boa para seguir, aí vai lá e vê aquelas coisas bonitas, e tanta luz para cá e luz para lá, aquele som terrível, aquele ambiente que parece mais uma discoteca do que um culto de adoração a Deus, e a pessoa sai de lá achando que está tudo bem. Não, irmão, é na simplicidade. Vai, entra no seu quarto. Jesus me batiza no Espírito Santo. Jesus, por você ter vida de oração, de leitura da palavra, leia todo dia a palavra, nem se for um versículo, mas leia todo dia, para que a palavra esteja no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que Deus continue abençoando a sua vida, que essa aula seja uma aula de grande bênção para a igreja, porque as sutilezas do esfriamento têm chegado em muitos locais, mas graças a Deus que a igreja é mistério de Deus e o Espírito Santo sopra sobre a igreja. Graças a Deus. Eu quero uma vez mais apresentar para você os meus livros, que você pode adquirir aí nesse site, www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Você tem esses 2 livros de minha autoria. E está chegando o terceiro aí, Terras da Bíblia. Mas se você ainda não tem esses livros, você pode adquiri-los. Também você pode baixar essa lição em PowerPoint, em slides. É só entrar no site www.professoralberto.com.br. Você pode baixar em Word, tirar uma cópia, ou então você põe no seu pendrive e vai dar aula lá. Você pode fazer as suas adaptações necessárias, ou então usa o próprio material disponível para você. E se você tem condições econômicas, invista em você. Vamos viajar para Israel? Se Deus permitir, novembro de 2023. Aí estão os números da Renova Turismo, que é a nossa empresa. Liga lá e diga que você quer viajar no grupo do professor Alberto. É só Israel, 9 dias, $3.390, tá bom? Então, se você quer ir conosco, aproveite, não deixa para a última hora, porque o brasileiro é complicado. É aquela cultura da última hora. E é ruim, porque a gente precisa planejar as coisas, né? Direitinho, quem vai, qual é o número, para a gente fazer uma coisa bem bonita para que haja edificação espiritual. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.